produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair. Bom, vamos lá? Bom dia, senhoras e senhores. Quinta-feira, 28 de maio de 2020. Senhoras e senhores, nós temos informações muitíssimo importantes que têm que ser feitas e dadas, e você que está acompanhando deve ajudar o máximo possível, porque
é uma situação de guerra contra a espionagem de país invasor. Não é só um país, são vários países. Eles chamam de nova ordem mundial, que foi estabelecida na ONU, na OMS e na OEA. Isto tudo uma trama conhecida como Foro de São Paulo. Então, estes elementos estão cometendo verdadeiras atrocidades. O pano de fundo que está, no momento, agindo é através do narcotraficante conhecido como Alexandre de Moraes, advogado do partido da capital, o PCC. Ele é um militante dessa célula narcotraficante que opera no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Ele é um indivíduo sem escrúpulos, ele anda armado e ele não tem nenhum receio em utilizar o seu revólver contra a população. Este agente espia e sabotador procedeu a decretar a prisão da blogueira Sarah Winter há poucas horas. E ele está tumultuando porque ele quer aferir uma atitude ao Poder Executivo, mas não é o Poder Executivo que já o alcançou, e sim a defesa por lei marcial das Forças Armadas do Brasil, porque este indivíduo, ele é um braço armado de uma corte que foi criada para auxílio de estudos da Carta de 1988. Eles não têm o poder de julgamento e todas as atitudes deles são provocadas por partidos políticos, ou seja, por parlamentares e senadores que fazem a motivação, a provocação para que eles se manifestem em atitudes monocráticas, fora totalmente do contexto constitucional. Então, quando eles são provocados por poder legislativo, que é o Senado e a Câmara de Deputados, eles atendem em atitude monocrática, nunca de colegiado. O colegiado, quando se reúne para aferir constitucionalidade ou inconstitucionalidade aos atos monocráticos proferidos por todos estes 11 elementos sabotadores, espias que foram colocados pelo regime pós-Pátria Livre, que foi os militares. Os militares, eles identificaram o inimigo que a população de jovens à época e todos os militantes civis pensavam que os militares estavam vendo o fantasma, que são os chineses. Mas os chineses estão cumprindo o que eles se propuseram desde a Revolução de Mao Tse-tung, que é justamente o que o Nixon ele quis combater. Ele disse: nós vamos trazer os chineses perto de nós e vamos fazer negócio com os chineses para que eles virem capitalistas. E o Nixon, fazendo essa operação, criou um monstro. E esse monstro, ele sempre se estabeleceu dentro da reforma marxista, dentro da reforma maoísta, dentro da reforma do Partido Comunista Chinês, onde o partido é tudo e os seres humanos não são nada. Então, este partido chinês, ele é o que agendou
uma nova ordem mundial, privando a humanidade de liberdade e estabelecendo um controle da população do planeta através da ONU, através da OMS, através da OEA, todos arregimentados baixo a tutela de propina e agora descoberto porque eles não têm mais dinheiro e falaram que não vão dar mais dinheiro para ninguém, baixo a tutela da opressão, do extermínio dos seus simpatizantes, como é feito na China. Eles lá usam uma única bala na nuca para aniquilar os seus oponentes. E isso tudo está sendo feito no planeta. Então a China está procedendo com este assassinato em massa em todo o planeta. Já temos notícias de pessoas que estão sendo encontradas mortas por causas naturais. Muitos dizem que é infarto, mas em realidade é uma injeção em lugar desconhecido do corpo que provoca trombose no coração e a pessoa vai em infarto, ou derrame, ou asfixia, várias formas de assassinato. Então, este braço de assassinos é a máfia Jassara. A máfia Jassara é a máfia russa, que foi banida da Europa pelas tropas americanas da Força-Tarefa Storm, e eles estão se estabelecendo aqui no Brasil e também na Norte-Coreia, na China e no Japão. Então, eles querem se estabelecer, eles são violentos, eles têm uma forma de serem leais, e todo aquele que não fizer as tarefas determinadas pelo 25º Fórum do Foro de São Paulo, que deu as mesmas diretrizes de como proceder para todos os países membros do Foro de São Paulo, da máfia da Orcrim, que é parte da nova ordem mundial, da facção da máfia, da facção da Omertá e também do pendrive da geopolítica da Odebrecht. Tudo isto descoberto, onde foram descobertos os 4 cartéis do narcotráfico e que estabeleceu a captura da Fiscalia de Justiça dos Estados Unidos e do Tesouro da República dos Estados Unidos para a captura destes assassinos genocidas que operam com o narcotráfico mundial. E todos eles descobertos, eles estão num país refúgio conhecido como Brasil. Então, as próximas horas são decisivas, onde efetivamente vão ser tomadas atitudes da ação das Forças Armadas. A captura de espias e sabotadores que confabularam e aprovaram a PEC número 10, que estabelece que o Banco Central do Brasil, ele tem por obrigação comprar todos os papéis podres, papéis sem lastro ouro, papéis sem liquidez em nenhum lugar do planeta, a ser trocado por dinheiro do pagamento de impostos, dinheiro que está represado no Tesouro Americano,
que as reservas chegam a 450 bilhões de dólares, fora as reservas de ouro que o Brasil tem em ouro e diamante. Então, estes indivíduos do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte de estudo, que não pode julgar absolutamente nada, que eles tomam apenses quando provocados pelos integrantes do Senado e da Câmara de Deputados parlamentares, eles imediatamente fazem a interpretação monocrática e esperam o julgamento quando a corte for se reunir, e ali eles determinam se tal atitude foi constitucional ou inconstitucional. Mas soltar traficante do PCC, soltar todos os presidiários, alegando que é uma pandemia, que foi descoberto que é uma grande mentira, e também dar poderes plenos para governadores e prefeitos, e também determinar que o Executivo não pode interferir na determinação da Corte do Supremo Tribunal Federal, alegando essas formas de administrar a Constituição através de atitude monocrática, que ficam liberando traficantes, ladrões e produzindo obstruções internacionais no COAF, e também obstrução nos fiscais da Receita Federal, nos fiscais auditores da Receita Federal, em que eles estão respondendo a crimes internacionais. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Em 194 países eu determinei a prisão, e a prisão que eu dou ninguém tira, porque tem que ser julgado pelos tribunais do Tribunal Penal Internacional, no momento que já foi identificado como eles partícipes do genocídio em massa com nação estrangeira conhecida como a China, conluio, espionagem e sabotagem, e que eles estão agindo com todo tipo de atitude monocrática como pano de fundo para que a população não enxergue a invasão feita pelo Irã através das tropas dos dragões do exército do Irã e através das tropas do exército da China. E os governadores de São Paulo, Dória, vai ser preso a qualquer momento por espionagem e sabotagem, também roubo qualificado do dinheiro que foi liberado para que ele procedesse no auxílio da pandemia. Este elemento, ele é um espia que trabalha para a China, e a sua missão era justamente falir com toda a infraestrutura de São Paulo para provocar a venda imediata de todos os ativos em transporte de mercadorias para a China. Então, o que vai ser vendido vai ser companhias aéreas, transporte de aviões, companhias marítimas, rodovias. Ele criou novos pedágios para a iniciativa chinesa, e tudo isso para transportar todos os insumos de alimentos que sejam entregues na China. Então a China, descoberta, obteve uma desvalorização na ordem do 9 Luan, e Luan, que é a moeda chinesa, que não existe mais, que agora existe o renminbi, que é uma moeda virtual,
mas que essa moeda virtual chamada renminbi, ela só pode ser utilizada pelo cidadão chinês dentro da China. E eles roubaram todo o dinheiro do povo chinês, roubaram os euros, os dólares e também o yuan, a moeda chinesa, que está sendo desvalorizada de 9 yuans por $1. O Brasil está em 5,35 e lá está 9 por $1. Então, tudo isto já descoberto, eles deram, na 25ª reunião do Foro de São Paulo, que eles são membros, que todos aqueles que não obedecerem às diretrizes, ao plano global estabelecido na ONU, na OMS e na OEA, os participantes desta nova ordem mundial, que são 180 países, aos quais 83 países foram descobertos, eles vão ser eliminados pela máfia russa, que não opera na Rússia porque o Putin mandou embora. Porque o Putin também foi envenenado. Então aparecem as declarações do integrante do PDT, que tem a família e ele traficantes lá em Fortaleza, Ciro Gomes, que ameaçou o general Heleno, dizendo de que os russos, mentira, e que os chineses estão apontando armas para a invasão do território da República Federativa do Brasil. Então, as tramas foram múltiplas. Vamos identificar todo o processo destes traidores à pátria da República Federativa do Brasil. Então pedimos atenção, juízes em campo, atenção, 60 agências de inteligência que estão a defender a República Federativa do Brasil. Atenção OTAN, atenção Pentágono, atenção TIAR militar, atenção DEA, atenção Interpol, atenção agência da CIA, atenção agência do FBI, identificados na trama da emenda constitucional número 10, realizada no dia 6 de maio, onde foi identificado o roubo realizado ao Banco Central. Para que este tenha a obrigação de comprar 927 bilhões de dólares. Por quê? Porque há uma fila destes títulos que não tem liquidez em lugar nenhum do planeta e que é de propriedade de bancos domésticos da Europa e também detentores de papéis, moedas podres, que são de propriedade da China. Então a China, ela ia comprar, ela ia receber, como fez Jorge Soros quando comprou a Vale do Rio Doce, em atitude monocrática, assinada pelo espia e sabotador Celso de Mello, integrante do Pleno da Corte da República Federativa do Brasil, que permite à Vale Mineradora a fazer contrabando, a operar no Brasil, porque ela adquiriu a Vale do Rio Doce com moedas podres que pertencem à guerra nazista do Terceiro Reich. E o Jorge Soros, ou Jorge Svá, pagou a Vale do Rio Doce, conjuntamente com seu sócio, Fernando Henrique Cardoso, que venderam a Vale do Rio Doce para o Jorge Soros.
e estes começaram a fazer os grandes roubos, as privatizações no Brasil. Tudo isto já documentado e já entregue às cortes internacionais. Então, nós temos várias PECs que estão já formatadas para o roubo do Banco Central do Brasil. A PEC número 10, do dia 6, que foi também pronunciada com a urgência da aprovação do orçamento da guerra para fazer frente à pandemia, ao veneno jogado pela China no Brasil e que é borrifado pelos governadores e prefeitos que fazem parte dos partidos políticos de esquerda. Todos os partidos políticos foram identificados e todos vão ter que responder. Uns com vasta participação e outros com pequena participação. Mas todos eles estão envolvidos e eles têm nome. Eles têm RG, que é o CNPJ. Vamos aos nomes. PT, PSOL, PDT, PSL, PRB, DEM, PCdoB, PR, Podemos, PP, PROS, PSDB, MDB, Rede, Avante e PSC. O Solidariedade, que é o partido que fez oposição à PEC número 10, ele criou essa obstrução para ele receber dinheiro e ficar calado. A PEC foi aprovada, arguido para que o Banco Central possa comprar esses títulos podres em todo o planeta, que estão somados 927 bilhões de dólares. E quem vai pagar essa conta durante anos? E que esses títulos que se encontram em propriedade dos bancos já foram pagos, deduzidos aos juros sobre juros criados pelo crime de anatocismo, autorizados por juízes da primeira instância, da segunda instância e averbados pelo Supremo Tribunal Federal, que rasgaram a Constituição e que permitem que eles tenham juros de 300%, 450% a serem cobrados em cartão de crédito e cheque especial. Este roubo, que eles alegam que, por eles serem os 4 bancos que fazem o monopólio do mercado no Brasil, fizeram com que eles tenham essa autorização pela Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal, que em realidade é uma corte de espias e sabotadores colocados desde a época do Sarney até a época do Michel Temer para cometerem múltiplos crimes. E os senadores e deputados federais cometeram sabotagem e espionagem, favorecendo a país que quer estabelecer uma nova ordem mundial na ONU, na OMS e na OEA. Inimigos que já declararam guerra. E como eles não querem pagar o combinado aos agentes espias e sabotadores que se encontram no Senado Federal, na Câmara de Deputados e no Pleno do Supremo Tribunal Federal, como também governadores e prefeitos, eles mandaram a máfia que era russa, a Jassara, que fugiu da Rússia e que se estabilizou na China e se estabilizou na Coreia do Norte e no Japão. Estabilizar se diz a escritórios, que eles têm os seus agentes dessas máfias já inseridos, trabalhando dentro do Supremo Tribunal Federal
dentro da Câmara de Deputados federais e dentro do Senado Federal, com a missão de matar os dissidentes que não cumpram as ordens do Partido Comunista Chinês ou do Foro de São Paulo. Então todos eles sabem disso. O Dias Toffoli foi envenenado. O Celso de Mello está pedindo socorro. Ele quer ser preso. O Alexandre de Moraes também quer ser preso. O Dias Toffoli também quer ser preso. E eles estão tomando atitudes que diferem totalmente das leis constituídas pela República Federativa do Brasil. Então, a invasão dos 2 cargueiros, porque foram 5 cargueiros que saíram em datas diferentes e que 2 já atracaram na Venezuela e um terceiro já chegou. Mas eles fizeram paradas. E quando eles fizeram paradas, eles vieram pelo Atlântico, tudo indica que eles foram para o Porto de Mariel para desembarcar as tropas e para desembarcar os insumos de mísseis para fazer a guerra e a invasão da América Latina, visando os governos do Nordeste, dos estados do Nordeste, que para eles já é um ganho bastante positivo, já que lá existem reservas de diamantes, ouro, nióbio, e que é uma vasta terra que pode ser trocada e agendada pelo pool de assassinos, pelo pool de bancos falidos da Europa. Então a Europa está falida, o FMI não tem dinheiro, a Noruega, a Holanda e a Bélgica não vão emprestar absolutamente um centavo, porque sabem que o plano fracassou. E fracassou porque não adianta ter uma população de 1 bilhão e 800 milhões de chineses, todos eles militarizados e prontos para a guerra, quando basta uma pequena ogiva, como foi o caso de Hiroshima, e acabar com estes assassinos que querem invadir e forçar as colônias insurgentes como Hong Kong e também como os estados da China. Todos eles já se levantaram. O próprio partido chinês, ele se dividiu porque sabem que o Li Xiaoping, ele mora numa ilha cercada de submarinos nucleares, ogivas nucleares e satélite posicionado em cima da cabeça dele. E ele já avisou ao PCC que todos eles façam frente e extermínio a todo dissidente do próprio partido que se recuse a cumprir as suas ordens. E eles sabem que tudo isto vai levar ao extermínio do Partido Comunista Chinês, porque ele, o Xi Jinping, ele quer viver uma vida abastada, uma vida milionária, como o exemplo do Putin. E o Putin não quer problema com ninguém, muito menos com os Estados Unidos. Ele ameaça, diz que vai tomar, e ele já tomou territórios do México, porque ele apoia o armamento para os narcotraficantes do México. Apoia o presidente do México, que é um simpatizante
narcotraficante que também vai ter a sua cabeça prêmio. A que está com a cabeça prêmio é a mulher do Maduro. Você dirá, como uma mulher pode fazer parte do tráfico mundial? Pasmem, pois essa mulher, ela é a mentora de toda uma trama sórdida. Então, senhoras e senhores, nós temos a PEC número 37, está em regime de tramitação especial, que deverá ser encaminhada ao plenário para votação em 2 turnos, depois segue para o Senado. Como não há sessão presencial atualmente, poderá ser votada em plenário virtual. Esta PEC, senhoras e senhores, estabelece que, cassada a chapa do presidente da República, ameaçado já pelo Barroso de caçar a chapa do presidente Bolsonaro e caçar a chapa do vice-presidente Mourão, estabelece que o pleito não teve resultado e com a PEC número 37 faz com que seja levada a novas eleições. Quem assume vai ser o Rodrigo Maia, porque fica impedido o vice-presidente a assumir a presidência da República. Então, o Rodrigo Maia recebeu uma carta do Partido Comunista Chinês que determina que não haja manifestações de nenhum jeito a favorecer Hong Kong ou a se pronunciar a favor da liberdade de Hong Kong, que o exército dos Estados Unidos vai proteger contra a invasão da China. E ele passou por cima do presidente da República, o presidente Bolsonaro, e com isso determinou o alerta das tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E agora, com a atitude produzida pelo Pleno do Senado e também da Câmara de Deputados como pano de fundo para poder aprovar a PEC número 37, poder aprovar a PEC número 16, que estabelece que não vai haver eleições para prefeitos e que quem vai assumir a vaga da prefeitura vai ser o juiz do Tribunal Superior Eleitoral, que vai administrar o dinheiro que foi aprovado com a PEC de orçamento à guerra pandêmica genocida provocada pela China e borrifado pelos prefeitos e também pelos governadores, que eles trouxeram os chineses para o Brasil e trouxeram elementos da máfia da Jassara, infectados com o vírus, que permanece no corpo. Você, uma vez infectado, esse vírus permanece no teu corpo 14 dias. Então você vem para o Brasil, você vai passar pelo detector, não tem febre, não tem nenhuma forma de identificar que você está infectado. Mas você, agente da máfia da Jassara, sabe que está infectado. Então passou uma semana, você começa a ter os sintomas. Imediatamente você começa a peidar, porque é transmitido pelas flatulências. Você começa a peidar, você começa a escarrar e cuspir
em cima das hortaliças, dos legumes, da carne do supermercado. Isso permanece nas prateleiras do supermercado, nas prateleiras das farmácias, e você fica cuspindo, tossindo em tudo que é lugar, escarrando e cuspindo nas pessoas para que todas elas sejam infectadas. Isto tudo já identificado pelos juízes em campo e pelas 60 agências de inteligência que estão a defender o Brasil. Esta prática criminosa tem um nome identificado de eugenistas. Eugenistas. Os eugenistas são o Bill Gates, que não quer pagar os direitos adquiridos dos aposentados. Quer acabar com também a líder do Banco Mundial, que foi do FMI e que agora detém o Banco Mundial, que é a Lagarde, o Banco da Europa. Ela é presidente do Banco da Europa e determinou que ela tem que matar todos os velhos, porque eles não querem pagar a aposentadoria. Então eles são eugenistas. O Kissinger, o Ted Turner e todos os participantes da ONU e da OMS, como também o Bergoglio jesuíta, que o Papa Negro, que era jesuíta e que era um cara até legal, mas dissidente e herdeiro da administração dos jesuítas, ele já morreu. Então, uma vez eliminado esse Papa Negro, passa a ser agora estabelecido estes líderes que já estão identificados. Mas atrás destas pessoas, que são os Rockfield, os membros dos partidos de esquerda do planeta, que eles todos se unem e que eles determinam, se alguém fizer alguma coisa contra a democracia em países que pertencem aos comunistas, às forças armadas da China, que ficou estabelecido como um exército, um único exército a defender a ONU, a OMS e a OEA. Então eles acionam esse exército. Só que esse exército, ele é muito precário. Ele é fake, como todos os produtos chineses. O porta-aviões não pode ter aviões muito carregados de bombas de peso, porque senão o avião não decola. Não pode ter logísticas de alta duração dos aviões no ar, porque não tem avião de abastecimento de gasolina. Eles têm vários erros e eles têm sim tanques para a invasão da Europa. Mas a Europa já foi toda invadida porque o Papa Bergoglio já entregou a Itália. Então tudo que existe na Itália, as grifes italianas, o vinho italiano, a máfia italiana e tudo o que diz respeito à Itália, na superfície da Itália e no subsolo da Itália, pertence à China. E até o próprio Bergoglio, ele é conhecido pelo Partido Comunista Chinês como líder da Igreja do Vaticano intocável. Mas não corre a mesma sorte os cristãos da Igreja da China. Todos eles estão sendo mortos e levados ao campo de concentração para os seus órgãos serem vendidos na OMS. Então, senhoras e senhores, nós já estamos na tutela da lei marcial
já se encontram as tropas dos dragões do Irã, do Hezbollah, do Hamas, do ELN, das Farc, em território brasileiro, invadiram lá pela Amazônia a Cabeça do Cachorro. E eles estão indo rumo ao Atlântico. E os que estão vindo pelo Atlântico, que vão vir pelo Porto de Mariel, com lanchas corredeiras, vão entrar como entraram na Síria, cortando cabeça de brasileiros. E os primeiros a serem mortos são os prefeitos e os governadores do partido do PT, que eu vou pronunciar de novo, que eles são queima de arquivo, por terem confabulado com a China e que eles não querem pagar o que foi combinado, que é a corrupção. E todos eles já sabem que não vão receber, então todos eles agora estão levantando as quarentenas e botando todo mundo para trabalhar e pedindo, por favor, para que o Exército ajude eles, e eles querem fazer declarações de remissão de crime contra a soberania da República Federativa do Brasil. Vamos aos nomes destes partidos políticos: PT, PSOL, PDT, PSL, PRB, DEM, PCdoB, PR, Podemos, Solidariedade, PP, PROS, PSDB, MDB, Rede, Avante e PSC. Todos eles já descobertos. Quando foi feita a PEC número 10, que já está aprovada, e que estabelece que o Banco Central ele tem que comprar 927 bilhões de dólares que estão na posse dos 4 bancos do George Soros, da Open Society, do BlackRock, que são bancos europeus, que esses fundos eles trouxeram tudo para cá e fizeram uma fila a ser comprada pelo Banco Central. Então o presidente do Banco Central, se ele assinar, ele vai ser preso. Então fizeram uma alteração da PEC 969, ou não me lembro muito bem essa PEC, mas tem a numeração inicial 9, que corre de urgência máxima, que estabelece que nenhum servidor público pode ser responsabilizado em atitude tomada para defender em pandemia de envenenamento genocida, já identificado pela China por 124 países, que estão demandando a indenização destes genocidas denunciados ao Tribunal Penal Internacional e os seus sócios, que são justamente todos estes membros dos partidos políticos, todos os membros do Senado e todos os membros deputados federais já identificados. E que o presidente da República, ele não tem a vasta informação, como ele mesmo falou, mas que ele está sendo assessorado pelas tropas de inteligência de contra-espionagem do Exército Brasileiro, e que eles vão ter que proceder para salvar o território da República Federativa do Brasil da invasão, que já ocorreu, e também dos membros espias e sabotadores, que são os governadores e os prefeitos que estão operando a quarentena de manter você dentro de casa. Aí você diz, por que não querem que a gente saia à rua? Que a gente pode colocar máscara, utilizar luvas e proceder a trabalhar. É porque eles não querem que vocês andem com moeda circulante, o real. O Banco Central do Brasil sabe quanto dinheiro está circulando em todo o território nacional, nos 27 estados e nos 5.070 municípios.
Mas, como foi roubado da Casa da Moeda na época do Lula 2 trilhões de reais, notas novinhas, impressas, com numeração, sumiram da Casa da Moeda. Nunca houve investigação e nunca souberam onde foi parar esse dinheiro. Então esse dinheiro foi parar nos crápulas do George Soros e também dos mafiosos, da Jassara e também do Partido Comunista Chinês, que pegou esse dinheiro, retornou com ele para o Brasil, ou esse dinheiro permaneceu no Brasil escondido, e criou bancos dublês, agências. Sim, como fazem com os ônibus das empresas de ônibus, que o dono da empresa de ônibus ele cadastra um ônibus e trabalham 3 ônibus para não pagar impostos, para não pagar a arrecadação do transporte público e com isso também ter o dinheiro para comprar dólares e pagar o suborno aos prefeitos e governadores da máfia do transporte, que eles têm que comprar dólares para pagar o cala-boca do prefeito e do governador. E tudo isso já é descoberto. Os doleiros se dividem em trabalhos para prefeitos, então tem os doleiros que trabalham para as prefeituras e tem doleiros que trabalham para os governadores, para comprar dólares para que seja entregue aos prefeitos e eles recebam esses dólares que são a corrupção. Tudo isso já identificado pela Polícia Federal, pela Lava Jato, por todas as instâncias já que estão com isso correndo nos tribunais federais. O que faz o Judiciário? O Judiciário cria sindicatos, o Supremo Tribunal Federal cria sindicatos do crime, cria as regionais dos tribunais federais, alegando o cargo de desembargador federal que não existe. Quando acabou o Tribunal de Alçada, foi levantada esta trama feita pela Corte de Estudos, conhecida como Supremo Tribunal Federal, por estes elementos que estabeleceram o establishment de uma trama sórdida, produzida por uma lei que estabelece que agora tudo é China. Essa é a nova ordem mundial. Tudo é China. Tudo tem que ser China e pró-China. E todo aquele que não roubar dinheiro e não mandar o fruto, a percentagem do roubo para o Partido Comunista Chinês, ele vai ser morto, exterminado pela máfia Jassara, máfia descendente do Putin, que o Putin não tem controle sobre ela, porque o Putin tem os melhores assassinos do planeta. Então, ele está atrás do Soros que deu a volta nele, que não pagou o combinado. Então, Putin quer matar o Soros, Jorge Soros, como também outros, porque ele é um negociante, ele é um mafioso. Então, ele é conhecido do Tribunal Penal Internacional, ele responde a crimes, ele responde ao Tribunal Penal Internacional, todo mundo responde. Então, você, cidadão, que faz parte dos partidos políticos aos quais eu citei, você está sendo utilizado como massa de manobra para estabelecer aqui a que todos os brasileiros ganhem, no máximo, $20, cortando cana, limpando rua, porque não vai ter decisões de você ser um homem livre e estabelecer que você vai fazer o que você bem entende e procurar empregos múltiplos. Não! Você vai ser utilizado como exército arregimentado a trabalhar para o Partido Comunista Chinês e onde ele determina o que você vai fazer e o que você vai comer. Como você
está projetado a ganhar $20 por mês e que esse dinheiro não vai resolver o seu problema, eles vão tirar um zero e vão fazer com que você ganhe $2. É o que ganha a população da Venezuela. E muitos não estão ganhando. E também Cuba. E eles continuam traficando, matando e estabelecendo todos, para que sejam colocados ao trabalho forçado do Partido Comunista Chinês. Então, toda esta trama foi descoberta, porque encheram os olhos dos governadores e dos prefeitos, alegando que eles iam ganhar somas astronômicas. Se o Dória tem 108 milhões que estão embargados, que estão com a lei do confisco de ativos financeiros, por ele ser na lei antiterrorismo, que ele sabe que o dinheiro dele vai servir para pagar indenizações. 108 milhões. Ele e os sequelas que ele agendou para que fazem parte do governo de São Paulo. São todos que respondem a crimes múltiplos e que eles têm vamos dizer, a imunidade do Supremo Tribunal de Justiça, que o Supremo Tribunal de Justiça mostrou que é a única corte que vai poder legislar e proceder à prisão em primeira instância e em segunda instância também. Porque, senhores, o Supremo Tribunal Federal, ele foi cassado por quem vos fala, Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor em 194 países, que deu voz de prisão ao dar a denúncia crime quando eles fizeram obstrução do COAF, obstrução da Receita Federal, obstrução dos fiscais da Receita Federal em investigações contra o narcotráfico e contra o terrorismo. Eles mandaram aqui a Polícia Federal na casa da minha irmã, porque esta casa não é minha. Eu moro muito simplesmente numa casa que a gente pinta, bota um gesso, porque eu não sou um juiz togado, eu não recebo salário, porque eu comprei esta briga desde 2005, quando declarei no auditório da Câmara de Deputados Estaduais do Rio de Janeiro que haveria, naquele momento, estaria aberta uma investigação dos senadores do Senado Federal e que já haveria pedidos de prisão da Interpol. Quando eu abri isso, porque foi aviltado o Tribunal Penal Internacional e eu, como juiz, dentro da minha categoria, não posso permitir o mal feito pronunciado por um deputado que presidia a representatividade. Então eu procedi a dar voz de prisão tanto a Maduro quanto o Lula. E tudo isso foi feito. E também ao Senado Federal a prisão pela Interpol. Então, desde 2005 até a presente data, eu não recebo um centavo. A minha mulher quer me matar, mas eu não posso fazer nada. Eu tenho que agir conforme a bem da lei mundial. Então, eu tenho toda a infraestrutura para combater o narcotráfico, para combater o terrorismo e para combater os funcionários públicos que representam os três poderes. Porque você não pode demandar o Supremo Tribunal Federal, mas você pode demandar os integrantes do Pleno. Você não pode demandar a Câmara de Deputados, mas você pode demandar os integrantes que ocupam as dependências
da Câmara dos Deputados. Você não pode demandar o Senado, mas você pode demandar os senadores representantes do Senado Federal. Como também você pode demandar os governadores, que exercem a função representativa de governar os 27 estados e também os prefeitos de 5.070 municípios. Então todos eles sabem que a casa caiu. E o homem que está pelejando esta peleja chama-se Jair Messias Bolsonaro e os seus filhos, que os garotos estão numa atividade fantástica chamada de contra-espionagem. Um assopra e o outro morde. Um fala com os senadores corruptos e diz, sim, pode contar comigo. Mas ele fala, papai, olha, o senador tal veio falar tal coisa comigo. Ah, é? É. Filha da mãe. É, esse homem é um homem perverso, cuidado. Pode deixar, meu filho, eu vou me cuidar. E o outro na Câmara de Vereadores. E eles são jovens, eles estão dispostos. E certamente que vai vir uma geração dos Bolsonaros a governar o Brasil, se Deus quiser e eles não se corromperem. Porque se eles se corromperem, eles vão me ver pela frente. Então, a TV Globo, as TVs Bandeirantes, todas as emissoras de televisão que recebem dinheiro da infraestrutura paga pelo Partido Comunista Chinês, paga pelos sabotadores e espias do Senado Federal, paga pela Câmara de Deputados Federais, eles têm por obrigação a exigir que todo aquele criador de opinião que tem chancela de ser um homem de responsabilidade de transmitir a notícia verdadeira, se corrompa e leia o telepronto. O telepronto é uma telinha que vem com todo o roteiro a ser lido pelos repórteres. E eles têm que ler. E tudo que está escrito aí, eles têm que falar. E se eles não falarem, eles não recebem o salário. Então, eles estão enquadrados dentro da Lei de Segurança Nacional. Vão ser presos. Entenderam? Por ilações, mentiras, não transmitir a notícia verdadeira e que prejudica ao governo, que é um governo recente, que tem poucos meses e que estão querendo dar o golpe em pronunciar. Primeiro, o Barroso quer caçar a chapa que levou o presidente da República à presidência e ocupar o Planalto Central. O Rodrigo Maia, ele vai pronunciar a PEC número 36, que estabelece que o general Mourão não pode assumir a vacância da presidência da República. E que, se houver, por qualquer motivo, o afastamento do presidente da República ou o pleito de caçar a chapa que elegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro e o vice-presidente Mourão, eles vão declarar o Rodrigo Maia presidente da República e este, quando bem ele entender, que pelo visto é em 2026, fazer novas eleições. Até lá, quem vai administrar o Brasil vai ser os representantes do Senado, da Câmara dos Deputados e o Judiciário, que compõe o serviço de espionagem
e foram sabotadores a atingir este feito maravilhoso, conhecido como planeta pró-China, em 180 países, e que vai estabelecer aqui o George Soros, e que vai estabelecer o magnífico, o deslumbrante progresso que todo mundo na China está satisfeito. Eu não vejo nenhum chinês reclamar. Eles estão morrendo lá a bala, eles estão morrendo lá de transplante de órgãos e eles estão querendo a mesma coisa aqui para o Brasil. Lá na China, se eles descobrem que você é corrupto, que você está roubando para você não está roubando para o Partido Comunista, você morre. Você é executado com uma bala na nuca. Mas se você for pego roubando para o Partido Comunista Chinês, você pode pegar um prisioneiro que esteja moribundo e dizer para ele: ocupa meu lugar no judiciário, que eu vou manter a tua família e você vai levar a culpa dos meus crimes que eu roubei para o Partido Comunista Chinês. Então, a sentença cai nesse detento ou prisioneiro ou moribundo que assumiu a tua culpa. Isso é permitido pelo Partido Comunista Chinês, quem faz parte da pró-China no planeta, na nova ordem mundial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isto não é brincadeira. Isto é muito sério. Porque quem está falando aqui é um juiz, corregedor, árbitro internacional em 194 países que vieram aqui pelo também mesmo procedimento que foi feito com os blogueiros. Só que eles não sabiam quem eu era. E eles pegaram meu telefone celular e pediram para eu abrir. E no meu telefone celular tem escuta em 60 agências de inteligência, em 194 países, no Supremo Tribunal Federal de Haia e com trânsito na Sura Muçulmana. Então eles chupa que de uva. E eu não desejo melhor sorte a ninguém. Então você que está assistindo e que você tem a sua opinião formada, por favor, pode falar de mim o que quiser, mas não crie confusão com as pessoas. E vocês, senhores, não precisam eu ser defendido. Vocês não precisam querer convencer estas pessoas, porque elas recebem R$100 do partido do PT para que eles estejam infiltrados. Então todas estas pessoas já estão sendo investigadas por 60 agências de inteligência. Melhor sorte eu não desejo a ninguém, porque eles vão ter tudo revirado. E vão descobrir, e descobrindo a coisa vai ficar feia. Para eles, tenho certeza. Então, senhoras e senhores, é muito sério o que está acontecendo. Então, atitudes vão ser tomadas e pedimos à população, pedimos aos homens livres, às mulheres livres, que são brasileiros e que não querem ganhar $2 por mês, e que querem ir e vir, e que já foi descoberto que esta pandemia, este veneno, ele é borrifado pelos governadores e prefeitos. Borrifado, como se borrifa Flit, aquele, sabe? Aquela maquininha que você borrifava Flit para matar pernilongo. É da mesma forma que está sendo borrifado aqui no Brasil esse veneno. E que as autoridades prenderam um representante,
um representante do Partido Comunista Chinês, do governo chinês, que ele foi preso com armas de grosso calibre do exército, com também munições, como também com kits do Covid número 19 que estão contaminados. Não utilizem esses kits, não utilizem as máscaras que vêm lá da China, não utilizem as roupas de asepsia que vêm da China porque estão contaminadas. Tudo isso já descoberto. E o presidente Trump, ele não está contra as formas de transmitir na internet. Não. Ele já identificou quem trabalha para George Soros. Ele já identificou quem trabalha no Twitter e que faz a crítica. Ele já descobriu tudo. Então agora, senhores, o planeta todo já descobriu que existe uma trama colocada pelo exército chinês. Então o planeta inteiro está na guerra contra a China. Então é o planeta todo. É o Supremo Tribunal Militar Mundial. É o Supremo Tribunal Mundial de Haia que está nesta peleja e que determinou que a partir de agora toda moeda circulante, todo papel moeda não é mais uma promissória, não é mais um papel a ser trocado e que tem valor para comprar comida. Toda moeda agora tem lastro ouro. E o segundo país mais rico do planeta é o Brasil. O primeiro país mais rico do planeta é os Estados Unidos. O segundo é o Brasil. E eles querem tirar o dinheiro que está na mão do executivo, do general Jair Messias Bolsonaro. Então eles começaram a roubar o Banco Central, estabelecendo que ele é obrigado a comprar 927 bilhões de dólares em moedas podres de todos os bancos do planeta, porque o Supremo Tribunal Mundial determinou que não existe mais fundos derivativos, não existe mais dívidas entre países. O que você devia para um país, você não deve mais, e vice-versa. O que vai ser ressarcido ao Brasil são aquelas opressoras atividades do crime de anatocismo, conhecido como juros sobre juros, que vem desde a época do Dom Pedro fugido, quando Napoleão invadiu Portugal. Ele veio aqui para o Brasil e veio os detentores de genoveses que saíram fugidos de Gênova e foram se estabelecer na Holanda e na Noruega a emprestar dinheiro. E eles emprestavam esse dinheiro a juros extorsivos e que o sujeito assinava um papel e recebia dinheiro, conhecido como moedas podres. Mas eles se comprometiam que uma vez que chegasse o vencimento, eles teriam que pagar ou diluir a dívida mensalmente. Então esses banqueiros receberam dinheiro aos poucos, mas muito dinheiro. Eles distribuíram isso em todo o planeta e se estabeleceram na Inglaterra. E a Inglaterra deve fortuna ao Brasil em barras de ouro, que vai ter que devolver. Estão entendendo? Então nós pedimos às Forças Armadas do Exército socorro. Nós pedimos às Forças Armadas da Aeronáutica socorro. Nós pedimos às Forças Armadas da Marinha socorro. Porque o crime foi aprovado a PEC número 10 e a PEC que estabeleceu que todo funcionário público não pode ser preso
e ser processado contra ele qualquer atividade que ele tenha assinado, porque vai cair no funcionário público, no presidente do Banco do Brasil. Ele vai no presidente do Banco Central, perdão, no presidente do Banco Central. Ele pode ser preso se ele permitir que esse crime aconteça. Então, os senadores e os deputados estão vendo uma forma de livrar o funcionário público de ser preso. Mas isto foi descoberto. Então, o Partido Comunista Chinês e o Foro de São Paulo mandou matar, mandou exterminar, queima de arquivo. Então, você que faz parte desta trama, de imediato procure a Polícia Federal, de imediato procure o general Heleno, de imediato procure as dependências de inteligência e faça o seu relato. Witzel, você vai ser preso, você e tua mulher. Vocês vão depor e vão ser encaminhados à prisão. Dória, você vai ser preso. Prefeitos, vocês vão ser presos. E também no Nordeste. Então não venham com história. Nós estamos salvando a vida de vocês serem mortos pelo Partido Comunista Chinês, pela máfia da Jassara, a máfia russa, que tem por exterminar vocês por ordem do Partido Comunista Chinês e do Foro de São Paulo. E o Lula vai ser morto, porque ele é arquivo. Todos vão ser mortos. E estão todos desesperados. Então o meu conselho é que vocês procurem as autoridades. E vocês, elementos, espias e sabotadores, narcotraficantes, denunciados por quem fala, Oscar Aníbal Tchiapano, e que essa denúncia já está correndo lá no Supremo Tribunal Mundial e também no Tribunal Penal Internacional e também no Tribunal Internacional de Nova York, por narcotráfico, por fazer parte do Foro de São Paulo, por matar, por sequestrar, por desviar dinheiro, por conluio com espias e sabotadores do Brasil. Então o que vocês querem é ser presos? Pois bem, vocês serão presos pelo Tribunal Penal Militar. E vai estabelecer que vocês têm que ser presos, porque o crime é contínuo, é contumaz. Todo dia vocês aviltam uma nova forma de agredir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 1988. Entenderam? Então eu peço, por favor, senhores brasileiros, que vocês vilarizem isto, porque eu só posso falar no Facebook, autorizado pela Casa Branca dos Estados Unidos da América e autorizado pela Corte, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, para que eu possa me pronunciar e não tenha nenhum tipo de problema. Mas vocês podem colocar esta live em todas as plataformas. Certamente que eles sabem quem eu sou e quem é o meu escudo. Entenderam? Mas eu vou querer, ouviu, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? Indenização de danos morais. Vocês entraram na minha casa, invasão de domicílio, vocês criaram o problema internacional conhecido como Emilat, vocês invadiram o meu correio federal, que são os meus e-mails, a minha transmissão de dados pelo telefone celular, e eu quero a minha indenização. Não vem com história de que acabou o processo, nada disso.
Vocês mataram os seus parceiros? Quantos foram envenenados? Quantos morreram de balas de bazuca, de papelão? Quantos vocês mataram? Quantos vocês mandaram matar? Tudo isso já visto. Entenderam? E não sou eu, meu amigo. Eu só estou aqui te informando. Porque eles assim determinaram. 60 agências de inteligência, com toda a expertise de matemáticos, tributaristas, especialistas, com todo o aparato necessário para esta expedição. E custa caro, muito caro. Vocês do Supremo Tribunal Federal nunca pagaram o Tribunal Penal Internacional. Pensaram de que eles não iam investigar vocês? Vocês foram os fundadores signatários do Tribunal Penal Internacional. O Bush está preso. Ele mandou matar Kennedy. A família Bush mandou matar Kennedy. E outros. Ronald Reagan. Nancy Pelosi. De Blasio. Obama. Hillary Clinton. Todos identificados e todos respondendo ao Tribunal Internacional. Então pedimos, por favor, às Forças Armadas, através de 142, que proceda de imediato, porque cada dia que passa vai sendo tomadas decisões que eles têm que processar. O sujeito recebeu uma carta do Partido Comunista Chinês, o Rodrigo Maia. Nela está subliminarmente determinado o que ele tem que proceder, porque a transmissão codificada de espionagem a sabotar o Brasil, a PEC número 36. O Barroso também. Ele vai caçar a chapa que elegeu o presidente da República e o vice-presidente. Então o pleito não vai ter valor. O voto conferido ao presidente da República e ao vice-presidente foram caçados pelo Barroso. Ele vai ficar com o dinheiro que é o dinheiro do fundo eleitoral. Isso vai servir para ele como pagamento de propina. Tudo já descoberto. Então ele bem fala para todo mundo ouvir na televisão: eu estou bem. Você está bem? Você não está bem. Puxa saco. Você entrou por último nesta trama que vai desde o José Sarney até o Michel Temer. Então nós estamos pedindo, exigindo que seja tomada uma posição imediata e que não permitam nenhum tipo de afronta. E podem ter certeza de que o Partido Comunista Chinês, ele não vai se pronunciar a favor dos partidos comunistas do Brasil, porque todos eles, os integrantes do Partido Comunista brasileiro, não querem morrer e vão começar a falar. Como eles não estão tendo êxito, porque foi descoberto que existem os espias da máfia Jassara nas dependências do Supremo Tribunal Federal, nas dependências da Câmara de Deputados, nas dependências do Senado Federal. Eles não querem saber de sair de casa, utilizar os carros com chofer diferentes, ou mesmo até o chofer que sempre transporta eles, porque andam armados a repelir qualquer tipo de atentado.
Mas vocês sabem que aqui o Brasil é especialista em atentado, onde todos os seguranças saem fora e eles morrem com 70, 230 buracos. Então, meu amigo, preste atenção, procure o general Heleno, faça a sua confissão, a sua remissão, diga para quem você trabalhou, diga que você faz parte do serviço secreto chinês. Não espere nós chegarmos aí e levar vocês para o Alasca. Façam isso agora. Vocês têm essa oportunidade. O Moro está chutando balde. O Moro não consegue entrar nos Estados Unidos. Não consegue morar em Miami. Entenderam? Não tem para onde fugir. O que prometeram para ele, o dinheiro não foi pago. Ele recebeu uma migalha pensando de que ele ia receber o bruto. Não vai receber um centavo. Porque o Partido Comunista Chinês, ele não paga dívida. Dinheiro que entra na China não sai da China. Transmitam isto, por favor, o mais rápido possível, para que chegue de imediato a todos, principalmente aos mais vulneráveis, que são os que receberam lavagem cerebral, os que estão envenenados pelo bichinho da cocaína, o bichinho do crack, o bichinho da maconha. Eles te dão maconha, eles te dão cocaína, mas não te dão dinheiro para você comprar um pão, um leite para o teu filho. Cocaína e maconha tem a rodo, mas dinheiro para te dar para comprar um pão e o leite, não te dão. Falam para você que você faça o que eles determinam e eles te cobram a quentinha, o café da manhã, do almoço, a quentinha do almoço e da janta. O pior empregador é o narcotráfico. Você não tem férias, não tem 13º. E você agora não está podendo viajar para Disney. O acordado com os senadores e com os deputados federais, que são braços do narcotráfico nas suas favelas, você não consegue sair do Brasil e você vai ser morto pelo PCC, porque ele vai acabar com vocês para poder fazer a venda da cocaína, da maconha no asfalto. Porque eles vão cobrar de quem tem dinheiro. Entendem? E vocês, meninas, que se prestaram a brincar de beijinho, abraço e prostituição, vocês vão ser levadas para um puteiro, onde vão ser serviciadas pelas tropas dos chineses, escravas sexuais. É isso que estes... Eu não estou falando palavrão para poder ir para o YouTube. É isto que estes fascínoras, espias e sabotadores, membros diplomados, com o diploma de senador, com o diploma de deputado federal, com o diploma de ministro do Supremo Tribunal Federal, fizeram para a população brasileira. Porque eles fazem parte da diretriz traçada pela ONU, pela OMS e pela OEA. Tudo China, pró-China. A pátria se chama China. O planeta é China. E eles já determinaram que estejam prontos para a guerra. Então você que pediu para ser preso,
integrante do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, você sabe que já está preso porque eu já lhe dei voz de prisão. E a voz de prisão que eu dou ninguém tira. E você me mandou aqui o delegado de polícia, que já estão todos destituídos do Supremo Tribunal Federal. Eles estão sendo remanejados, porque não podem se prestar à polícia judiciária a um desmando de um maluco, de 2 malucos ou de 11 loucos. Vocês acham que a gente vai esperar vocês agirem quando já temos todo o roteiro e a trama de querer tomar o Brasil? O que você está esperando? Vocês foram descobertos, não adianta botar pano de fundo. Entenderam? Está entendendo, surdo? Então viralize isto e, por favor, que todo mundo ouça. Cidadão brasileiro, vamos sair às ruas, vamos apoiar o presidente Bolsonaro. Mas tomem cuidado, porque eles estão pagando a máfia Jassara, que é a máfia chinesa, a mando da máfia chinesa, ao extermínio. Então eles vão começar a atirar na população. Então você, quando veja um elemento desse, você pula em cima dele e morda aqui, ó, no gogó. É só dar uma mordida e puxar. Ele morre na hora. Entendeu? Porque senão ele vai se levantar e vai te matar. Morda a carótida onde fica a veia jugular, porque ele vai se levantar e vai te matar. Deu para entender? Procedam e vamos à luta, porque é uma invasão ao território da República Federativa do Brasil. América Latina não vai ser China. E todos foram descobertos. A Cristina Kirchner, que deu um tiro na cara do marido com um 38, e o Kirchner foi fechado num caixão, não teve autópsia. Falaram que ele caiu, bateu a cabeça. Ela mandou matar o procurador e vai matar o Fernandes. Fernandes, você vai ser morto pela Cristina Kirchner. E você sabe. Todos já descobertos. Então vamos proceder, senhores. Viralize isto. Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD
DVD duplo se chama Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante, dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.